A gente terminou o assunto do senhorio de Cristo, que é um assunto importantíssimo, mostrando desde o tabernáculo, como ele foi construído, para mostrar que Deus está construindo um templo para Ele habitar em nós, né? Ele já habita no nosso espírito, mas o templo está sendo construído se referindo à nossa alma e ao nosso corpo. Falamos com a ênfase de que o fundamento desse edifício é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Não é doutrina, não é denominação, não é nada a não ser Jesus Cristo. Porque o fundamento determina a segurança de um prédio. Quando a gente vê esses desabamentos horríveis, é porque o fundamento estava muito ruim. É sempre assim. A gente falou bastante disso. Não o suficiente, nunca é o suficiente. Jesus Cristo tem que ser o fundamento. É Ele, a palavra dele, o que Ele representa, o que Ele é. E o que firma esse fundamento, alguém lembra? 2 materiais que firmam o fundamento. O fundamento é colocado. É o dia que você recebe, estou falando de quem recebe de verdade o Senhor Jesus. Nasce de novo. O material que segura o fundamento. Obediência e submissão. Obediência e submissão. A gente explicou bem que submissão não é uma mera obediência como a gente obedece certas leis sem sentir nada. Obedece porque não quer ter problema. A submissão vem de uma confiança naquela pessoa. Eu me submeto porque eu confio. E quando eu me submeto porque eu confio, é porque eu amo. E eu falei muito de que nós precisamos parar com essa coisa religiosa e se examinar mesmo. Eu amo Jesus, eu amo a Deus, mais do que eu amo meus amigos aqui? É um teste. Submissão e obediência é o material que firma o fundamento. Esse senhorio de Cristo, eu dei de uma forma rápida, né? Só 3 reuniões e foi rápido. Ele é a introdução de um estudo que há muito tempo eu não dou, sobre as doutrinas básicas. O que são as doutrinas básicas? Porque se elas são básicas, nós temos que conhecê-las. Porque depois do fundamento, vem as doutrinas. O fundamento é Cristo. E as doutrinas são a base para a nossa vida crescer. Tem que ter isso. Vai seguir a Jesus baseado em quê? Não aprende, não sabe as bases, não foi discipulado. Vai, gostou do culto? Gostei, mas não sei o que falar, não, mas estava bom. Sabe? Não é assim. Hebreus 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Doutrinas básicas. O que o autor de Hebreus, que ninguém sabe exatamente quem é, o que o autor está falando aqui? Pondo de parte, quer dizer, eu não vou tocar agora no elementar. O que é elementar? O começo, o básico. Elementar é o básico, é o simples. Que tem que estar ali, pelo menos. Então vamos deixar de lado isso que é tão elementar. Que são essas doutrinas. Para ir para o que é perfeito, quer dizer, para completar. Perfeito tem o sentido de completo. Ele está até chamando a atenção dos leitores. Quais são as doutrinas que são básicas? Arrependimento de obras mortas. Alguém sabe exatamente o que é isso? Fé em Deus. Nós falamos muito rápido sobre fé, mas fé em Deus. Não é fé na fé, fé em Deus. Ensino de... Está no singular ou no plural? Plural. Interessante. A Bíblia fala de 6 batismos. Imposição de mãos. Doutrina elementar.
Vocês conhecem alguma coisa? Ressurreição dos mortos. Quem fez o panorama sabe da ressurreição dos mortos. E juízo eterno. Como é que vai ser o juízo eterno? Que existe um juízo eterno. São doutrinas elementares. E a base, para você colocar esta outra base, é o senhorio de Cristo. Aquilo é a introdução para esse estudo de doutrinas básicas. É muito lindo o estudo. Tudo que é da palavra é lindo, né? A gente pode, eu não digo fazer um estudo profundo, mas dar uma base das doutrinas básicas. Já que elas são básicas, e a gente conhece tão pouco dessas doutrinas, eu acho que era bom. Bom, a gente, de certa forma, fez já a introdução para esse estudo das doutrinas básicas, quando a gente falou do senhorio de Cristo. Qual a importância das doutrinas básicas alistadas ali em Hebreus 6? É que elas, porque são básicas, elas fazem parte do fundamento da vida cristã. A gente tem falado que a nossa vida é muitas vezes na Bíblia comparada a um edifício. E todo edifício tem que ter o alicerce, um fundamento muito bom para ele realmente não balançar, não cair, não entortar, não rachar. Depende tudo do fundamento. O fundamento é que dá forma, que dá estrutura, quantos andares, toda a condição para aquele prédio realmente ser seguro. E a vida cristã é exatamente isso. Qual é o fundamento que dá tudo isso na vida cristã? É Jesus e mais nada. Jesus Cristo é o fundamento. Não é a doutrina da nossa igreja, não é a minha denominação, não é a minha doutrina preferida, não é o líder que eu sigo, não é a religião, não é nada disso. Porque às vezes a gente faz disso sem querer o fundamento da nossa vida. Mas o prédio cai, porque isso não é fundamento. Lembra do tabernáculo? Uhum. Eles podiam fazer do jeito que queriam? Não, Moisés viu tudo, não podia sair um preguinho do lugar. Deus equipou pessoas para fazer do jeito que ele tinha falado. O Senhor vem e dá um modelo da igreja. Nosso modelo é a Bíblia inteira, mas especificamente as epístolas de Romanos a Judas, especialmente a planta da igreja, ali que a gente vê como tem que ser. Então, o fundamento é Jesus Cristo. Quando Jesus entra para a minha vida, entendi o Evangelho e recebo Jesus como meu Senhor. Ele entra para a nossa vida como Senhor. Ele é o Salvador. Mas quando eu recebo, é Senhor. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele entra como Senhor. E não há resposta nossa para um Senhor a não ser obedecer. Obediência. Só que esse Senhor não é que nem os senhores que a gente tem aqui na terra. Ele cuida. E a obediência é a única forma de nós sermos realmente completos e inteiros aqui nessa terra. É a obediência à palavra de Deus. O maior engano que Satanás colocou foi fazer das religiões que as coisas de Deus são chatas, as coisas do mundo são legais. São emocionantes, são espetaculares. As coisas de Deus, eu vou lá no domingo na igreja, vou assistir sermão, já marquei o ponto com Deus e tudo bem. É isso que tem acontecido na maior parte, por isso a gente fica tão desiludida e tão desencantada com tudo, né? Mas a gente está aqui para virar isso. A gente falou sobre o senhorio de Jesus Cristo. Como é que Jesus entra para a nossa vida mesmo? Tem um monte de gente que acha que tem Jesus, mas não tem. Por quê? Quando eu recebo Jesus, Deus sopra a vida dele dentro de mim. E toda vida tem uma consciência. Como é que você sabe que você está vivo? Você tem a consciência da vida física, da vida emocional? Você tem consciência. E a vida de Deus também tem uma consciência.
Se você não tem a consciência da vida de Deus, você não tem Deus. Jesus ainda não entrou na sua vida. E essa consciência faz você começar, e lógico que no começo é tudo pouco, mas faz você querer parecer com Jesus, faz você querer estar com Deus. Não é um sacrifício, não é, eu tenho que ouvir, eu tenho que ler a Bíblia. Para, porque não tem nem a vida aí dentro. Você precisa checar se tem a vida. Porque a consciência da vida de Deus traz a convicção e você quer mais daquele reino. Você quer saber mais, você quer andar mais, você quer mais de Deus. Os sistemas religiosos em que a gente começa a aprender as coisas de Deus é que às vezes atrapalham isso. A gente fica com aquele conceito de Deus. E não é aquilo. É uma vida com vida. E eu vou querer mais, eu vou querer mais. Ninguém precisa falar para mim que mentira é pecado. Olha, se agora você é de Jesus, você não deve estar fazendo ou outra coisa qualquer. E aí você fala, é verdade, eu sou de Jesus, agora... Então você se esforça. E quando você faz, aquilo não te incomoda. Não incomoda. Fala, sabe, é assim mesmo, a carne é fraca. Deus entende. Mas não há uma harmonia com a vida de Deus que odeia essas coisas. É isso que tem que haver. Jesus Cristo é o fundamento, ele vem para a minha vida. Tem o ato de se lançar, o fundamento, e depois tem o processo de se construir. E em cima do fundamento principal, que é o senhorio de Jesus, Jesus agora é o meu Senhor, é o meu dono, é o meu Deus, é o meu amigo, é o meu tudo. Eu começo a aprender a levar tudo, dividir tudo com Ele. Mas como que eu vou saber como é que anda com Jesus? A minha alma é inimiga de Deus. E quando você recebe vida no seu espírito, ela continua inimiga de Deus. Por isso essa luta. Por isso que a gente acha tão difícil, às vezes, ler a Bíblia, ouvir alguma coisa de Deus, reter, se entusiasmar. E em cima do fundamento vem o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que são as doutrinas, que começam com as 6 que nós vamos estudar. É a base para a vida. Então, arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Mas elas são lançadas sobre a pedra fundamental que é o Senhor Jesus Cristo. Não há outra rocha, não há outro fundamento além de Jesus. E eu quero hoje colocar para vocês mais uma prova bíblica disso aí. Eu queria que vocês abrissem em Mateus 16. Mateus 16, verso 13. No estudo do senhorio de Cristo, nós lemos isso para dizer que essa revelação de Jesus como o meu Senhor, o Espírito tem que dar revelação. Foi quando Jesus falou, quem diz o povo que eu sou? Aí, uns isso aqui. E vocês? E Pedro fala magistralmente, né? Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o que Jesus fala para ele? Pedro, bem-aventurado, porque não é sangue e carne que dá essa revelação, mas o meu Pai é que dá. Só Deus pode mostrar para você que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Cristo, o Messias, o ungido que veio para morrer no nosso lugar, para ressuscitar, para fundar uma nova raça. É uma revelação do Espírito Santo. Quanta gente viu Jesus? Viu Jesus. Tem gente que fala assim, se eu visse, eu ia crer. Se Jesus aparecesse, ia crer uma pinóia. Quantas pessoas viram Jesus e não creram? Quantas? Não creram. Então não é ver. É uma revelação do Espírito. Então Jesus lhe afirmou, verso 17. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também
eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é o fundamento da igreja? É Pedro ou é Jesus? E essa passagem, como é que fica? Fica no seguinte, gente. Quando Jesus fala assim, também eu te digo, tu és, vou falar como está escrito no original, tu és Petros, e sobre esta pedra, Petros e Petra, edificarei a minha igreja. O que significa Petros? Petros significa pedrinha, uma lasca de pedra. E Petra significa uma rocha, uma pedra inteira, grande, uma rocha, um maciço de pedras. Jesus está fazendo um contraste. Ele não está fazendo uma identificação, é um contraste. Ele falou, tu és uma lasca de pedra, uma pedrinha. E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Por que a gente pode afirmar isso? A gente não pode afirmar qualquer coisa lendo a Bíblia e falar, eu acho que foi assim. Tem que ter base bíblica. Por quê? A palavra Petra, como foi escrito no original, nunca foi para designar homem algum. Nunca. Pedra, nesse sentido, rocha, pedra grande, Petra, designou qualquer homem que fosse. Nunca. Jesus não ia construir a sua igreja sobre uma pedrinha. Então não pode confundir. Pedro, como homem, era instável. Você viu a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Um pouquinho depois, não foi dias depois não, um pouquinho depois, ele falou para Jesus não ir para a cruz de jeito nenhum. Jesus falou assim, arreda Satanás. Satanás estava usando Pedro para dissuadir Jesus de ir para a cruz. Então esse era Pedro, esses somos nós. Uma hora a gente está espiritual, está com tudo de Deus, outra hora você está com... Não, será que é verdade? Ou você nem lembra que existe Deus, entra nas tuas crises, usa Deus pelos métodos e Deus está longe. Jesus poderia edificar a igreja dele sobre algum homem, gente? Não. Então estou esclarecendo porque é um trecho complicado e muito mal entendido. Paulo depois precisou repreender Pedro. Paulo repreendeu Pedro uma vez. Já apóstolo, ele falou, Pedro, você está dissimulando. Antes dos judeus chegarem aqui, você comia com os gentios, você estava fazendo tudo, agora chegaram os judeus, você está aí dando uma de judeu? Na frente de todo mundo ali. Então Pedro era instável, como todos nós. Então Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja está edificada, porque nenhum homem pode ser. E Pedro mesmo que explica. Quer ver? Abre em Atos 4. A Bíblia é tão perfeita que Paulo também falou, mas foi Pedro que por 2 vezes falou quem é a Petra, que é a palavra que ele vai usar. Atos capítulo 4, verso 11. Pedro está fazendo um discurso para as autoridades sobre o que é o cristianismo. E ele fala assim, verso 11 de Atos 4. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores. Ele está citando Isaías, mas ele está dizendo, Jesus é a Petra. É Pedro falando. A qual se tornou pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele fala, ele é a Petra. Em 1 Pedro 2, verso 4, eu vou ler o 3 só para mostrar para vocês que está falando sobre Jesus Cristo.
Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para Ele, a pedra que vive, de novo, mesmo Pedro falando, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 10, 1 Coríntios 3, 10, diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui não está falando da pedra, mas está falando que o fundamento da igreja é Cristo, não é Pedro. Em 1 Coríntios 10, 4, agora ele vai falar. E beberam da mesma fonte espiritual, ele está falando do exemplo dos israelitas, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Não é homem nenhum, e a pedra era Cristo. Ouça só Efésios 2,19, que a gente já leu bastante a semana passada. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, lembra? Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então tem a pedra, fundamento, mas também tem o fundamento dos apóstolos e profetas. Outra coisa, Pedro foi apóstolo para os judeus e Paulo foi apóstolo para os gentios. Pedro nunca foi apóstolo para os gentios. Nós já vimos como é que Jesus vem para a nossa vida como a pedra fundamental, um encontro direto, pessoal, essa revelação que nós falamos lá de Pedro. A gente não pode confundir isso com trabalhar para Jesus ou ter uma religião. Os budistas, os muçulmanos têm uma religião, mas eles têm um fundamento? Não, o fundamento é Cristo. Depois a gente falou como que a gente firma o fundamento. É porque tudo é comparado com uma construção. Eles põem a base e vão firmando aquilo. Tem ferro, tem pedra, assim que firma a base. Não é jogar um cimentinho lá. É com pedra, com ferro. Esse material para firmarmos o senhorio de Cristo, qual é? Vocês lembram? Submissão e obediência. Submissão e obediência, e nós falamos da diferença. Falamos bastante sobre isso, porque não pode haver senhorio sem submissão e obediência. Mas não é aquela coisa de listinha. É de dentro, eu quero. Sabe quando é que a gente vai querer mais? Quando experimentar, obedecer, se submeter, fazer morrer a coisa terrena e mundana e trazer para a nossa vida a experiência da vida de Deus, da pureza, da paz, de tudo que é de Deus e experimentar. A vida cristã é de experiência sim. Você entra pela fé, mas a hora que você experimenta a pureza de Cristo, a vitória sobre o pecado, o mundo e o diabo, você vai ficando tão encantado, você vai ficando conquistado. É muito diferente de ter religião, gente. É muito diferente. Nunca separe coisas espirituais de coisas materiais. Nunca separe ministros ou servos de leigos. Isso não existe no corpo de Cristo. Todo mundo é sacerdote. Tudo é espiritual. Nós temos que trazer o espiritual e revestir a nossa vida física, a nossa vida de alma com as coisas espirituais. E isso não é ser boboca, ficar com cara de santo, não. É uma vida muito mais interessante, muito melhor. Só que tem que experimentar. Sabe, começa, dedica, fala. Uma vez, estava falando sobre isso
para uma moça, ela tinha um problema muito sério de vestimenta. Era realmente sério. Eu falei assim, chega na tua casa, abre o teu guarda-roupa e fala, Senhor, está dedicado ao Senhor. Meses depois, ela veio falar comigo. Ela falou, eu fiz aqui. Demorou um pouquinho. Mas, Márcia, hoje eu olho para algumas roupas, ela morava numa praia, mas estava naquele momento morando em São Paulo. Ela falou, como é que eu saía com essa roupa? Porque é cega, gente. É o tal do todo mundo usa, todo mundo faz. Mas não é a quantidade de pessoas que vai determinar o que Deus quer e o que Deus não quer. Então é disso que eu estou falando. Dedica, fala, tá aqui, essa área está entregue, eu gosto. Eu sei que está errado o que eu já li aqui, mas eu não consigo tirar. É o Senhor, que é só Ele mesmo. Então não separe, é tudo junto. Começa a pensar nisso e vai vendo as áreas da sua vida que você ainda não entregou inteira para o Senhor. E entrega. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho errado. E guia-me pelo caminho eterno. É oração de verdade. Finalmente, com vocês, o arrependimento de obras mortas. Vamos lá. Agora nós vamos começar a ver algumas doutrinas que vão colocar os primeiros alicerces em cima do fundamento. Então vamos lá para a nossa lista. Então, Hebreus 6, vamos ler de novo o verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito. Quer dizer, vamos deixar de parte o que é básico e vamos para o que é mais completo. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e fé em Deus. A base de ensino de batismos, a base tá. Então, a base do arrependimento de obras mortas. Eu já li até em comentários que essas obras mortas se referem às obras que nós fizemos antes de termos Jesus. Só que eu não consigo concordar com isso. Porque, apesar de parecer correta, toda a minha vida antes de Cristo era morta. Não tinha vida. Agora, como é que o Espírito coloca o arrependimento de obras mortas numa lista que só cristão vai ver e estudar? Incrédulo não vai entender, porque incrédulo não lê a Bíblia e se ler não entende. Você tem que ter a vida no Espírito, isso aqui é a linguagem do céu, lá onde você nasceu. Se você não nasceu lá, você não vai entender. Como é que põe um negócio que está junto com doutrinas que são importantíssimas para a minha base cristã? Está junto. Então não pode ser as obras que eu pratiquei antes, porque isso aí é evidente que era morto. Não precisava estar numa lista. Concordam comigo ou não? Pode não concordar. Concordo. Quando a gente recebe Jesus, a gente se arrepende de pecado, que me levou a cometer tantos pecados. O pecado original é isso que acontece quando eu venho para Jesus. Eu me arrependo do pecado. E depois eu vou entender o que são obras mortas, que eu tenho que me arrepender. Agora presta atenção. A expressão não é arrependimento de pecados e não é... Como é que está escrito? É só o nome dessa doutrina. Não é arrependimento de pecados e não é arrependimento de obras. É arrependimento de obras mortas. Então a gente tem que entender as palavras para a gente entender realmente o que toca para mim, gente. Interessa o que toca para mim na vida prática de todo dia. Não adianta você saber, como diz meu marido, em que tom do si vai tocar o arcanjo, que vai tocar a trombeta. Não adianta você saber isso. Eu conheço muita gente que sabe isso, mas a vida não muda. Nós temos que ter vida mudada. Vida que se abre para Deus. Jesus, no corpo dele, ele rasgou aquele véu que separava Deus. Lembra do tabernáculo? O Jesus abrindo o próprio corpo dele para deixar livre o acesso para Deus. É muito lindo isso, gente. É muito precioso. Eu vou ali e converso com ele.
Senhor, está difícil, o Senhor me transforma, o Senhor me faz como Cristo, porque senão não dá. Pode falar assim para Deus. Vamos entender essas palavras aqui. O que é arrependimento, em primeiro lugar? É uma palavra que a igreja não prega quase mais. É uma palavra usada sem a gente entender o sentido bíblico. Muitos de vocês aqui já me ouviram falar sobre arrependimento, porque em vários temas que eu abordo existe o arrependimento. Mas nós vamos falar. Paulo falou, não canso de repetir as mesmas coisas. Todo mundo aqui sabe exatamente o que significa arrependimento, só arrependimento. Há dois tipos de arrependimento. Primeira coisa que a gente tem que saber, dois tipos de arrependimento. O arrependimento verdadeiro e bíblico e o arrependimento de conveniência. O arrependimento de conveniência é quando você é pego em flagrante e está sendo acusado, ou vai se atrapalhar todo, e você fala, não, estou arrependido, não vou fazer mais. Quantas vezes a gente falou, não vou fazer mais, dali 5 minutos está fazendo. Porque se não tivesse sido pego, não estava arrependido, nem usava essa expressão. Estão entendendo o que eu estou falando, né? Não é só eu não, né? Tá bom. Então esse é o arrependimento de conveniência. Agora, a palavra arrependimento na Bíblia, no grego, é a palavra metanoia. Ela significa um movimento. Ela significa voltar de onde estava. Ela significa mudança de mente. Ela significa mudar a direção. Arrependimento é só isso. Você estava indo por aqui, de repente você fala assim, para onde eu estou indo está totalmente errado, vai ser horrível. Não quero mais ir para cá. 180 graus. E pega a direção contrária. Só isso, arrependimento. Nunca esqueça disso. Arrependimento não salva. O arrependimento em si não tem poder nenhum. Mas é o arrependimento que te coloca em posição de Deus te salvar. Ele te leva para outra direção da que você estava indo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que arrependimento é um movimento. É uma virada de 180 graus. Não vai virar 360 que você continua na mesma direção. 180 graus, é o contrário do que você vinha. A palavra envolve uma atitude de mudança. Na Bíblia, fala que Deus se arrependeu. Acho que por umas 2 vezes, né? Antes do dilúvio, e Deus se arrependeu de haver feito o homem. Agora, a mesma palavra diz que Deus não é homem para que se arrependa, nem filho de homem para que minta. Aí fala 2 vezes também. Então é contradição? Se a Bíblia diz que ele não se arrepende, nem mente, mas ele fala que Deus se arrependeu, como é que fica isso? Justamente é a maravilha da palavra do Espírito, né? Toda vez que a Bíblia diz que Deus se arrependeu, é um anúncio de que a história vai tomar outro rumo. É um movimento. As 2 vezes que fala que ele não é homem para se arrepender, a Bíblia está falando assim, não é o arrependimento que o homem tem que ter, é outro, está usando só a palavra. Estão entendendo? Não entenderam? Quando a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, mas ao mesmo tempo ela diz que Deus se arrependeu, é para a gente entender que o arrependimento de Deus não é como o nosso. Deus não é homem para se arrepender. Ele não se arrepende como nós. Entendeu? Quando Deus se arrepende, quer dizer essa literalidade que eu estou falando. Ele muda o rumo da história. Ele vai mudar o rumo. É o movimento de Deus. Ele vai tomar outro rumo. E tomou. Acabou com tudo lá no dilúvio e começou tudo de novo. Não mudou? Mudou. Mas sempre é assim. Eu vou mudar o rumo. Não é que eu errei e agora eu tenho que consertar. Não, eu vou mudar o rumo. Quem errou é o povo. Como nós precisamos de arrepender, e o arrependimento sempre do homem envolve eu reconhecer que eu estava indo por um caminho errado e eu tenho que virar, ficaria estranho falar assim, então Deus errou e se arrependeu. Deus não erra, mas Ele pode mudar na sua soberania o rumo da história.
Então a palavra é usada para Deus dessa forma. E para nós, toda vez que arrependimento é usado para homem, o próprio contexto mostra que nós estamos indo para o caminho errado. O arrependimento vem de Deus. Abre em Atos 5. Outro caso. Eu tinha um professor de Bíblia, quando ele queria mudar de assunto, ele falava assim, outro caso. Outro caso. Agora, Atos 5, verso 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Quer dizer, Deus é que traz o arrependimento. É Deus que traz. Isso que eu estou lendo aqui. No capítulo 11, de Atos mesmo, né, que já está aí pertinho, eu estou dando a Bíblia que vocês têm que aprender. Qualquer doutrina, qualquer ensino que vocês não têm assim, muito conhecimento, tem que ter base bíblica. Não pode engolir. Porque está fazendo coisas do arco da velha aí com a Bíblia. Tem que ter base bíblica. 11, 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido, por Deus concedido, o arrependimento para a vida. Então vem de Deus. E ainda vocês têm 2 Timóteo 2, 25. Disciplinando com mansidão, Paulo está instruindo Timóteo, né, a disciplinar com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda. Eu quero que vocês prestem atenção nessa expressão, que Deus lhes conceda. Ele que põe o arrependimento, é tudo ele, gente. Até a fé, para crermos nele, ele que põe. O amor para eu amar, ele que põe. Uma coisa absurda, o que o pecado fez com a raça humana. Tudo que ele tem de bom. Não só arrependido para conhecer plenamente a verdade. O arrependimento é de Deus? Vem de Deus? Sim. E por que a gente é responsável quando a gente não tem? Olha, se Deus é que dá o arrependimento, por que nós somos responsáveis por não tê-lo? Sem arrependimento eu não chego a Deus. Eu estava indo por um caminho, eu tenho que virar e eu dou de cara com Deus quando eu me arrependo. Tem um homem de Deus, Ivens, um teólogo, presta atenção, classe. Porque somos chamados ao arrependimento, para percebermos toda a nossa incapacidade de agir e desta forma sermos lançados para Deus, pedindo que Ele faça essa obra da graça em nós. É uma frase de um teólogo chamado Ivens. Somos chamados ao arrependimento, e é Deus que concede o arrependimento para mim, para que eu perceba a minha incapacidade de agir. E quando eu percebo que eu estou indo por um caminho errado, eu não quero mais, eu me viro. Eu não sou capaz de nada, mas vem aquela convicção que eu tenho que virar. E quando eu me viro, eu dou de cara com Deus. Aí Ele está pronto para me prover salvação. Quem que traz a convicção de pecado? O arrependimento vem junto com isso, com a convicção de pecado, entendeu? Tem que deixar Deus completar. Por isso que o arrependimento em si, ele só te coloca na posição. Mas geralmente quando você se arrepende é porque Deus já está agindo. Deus já está agindo, exatamente. As coisas de Deus, gente, não dá para entender aqui. A gente fala, mas tudo é pobre. Tudo. Às vezes eu estou falando uma coisa para vocês e lá dentro de mim está assim, meu Deus, precisa mais revelação, porque é a revelação do Espírito. O arrependimento, como é que ele chega a nós? Como é que Deus traz o arrependimento? Através da palavra dele. Quando eu contrasto a minha vida com o que a palavra fala, ele chega por uma pregação, por uma palavra, por um livro que eu estou lendo. Ele chega a mim quando eu percebo a bondade de Deus, quando eu percebo a correção do Senhor, a fé na verdade. Isso provoca arrependimento. Eu vou lendo, eu vou falando, não, estou completamente fora aqui, preciso mudar o rumo. E eu vou para o meu quarto, fecho a porta e falo, Senhor, está difícil, mas muda o meu rumo. Isso é arrependimento. Toda vez que você se dobra
reconhecendo que você está errado, não tentando se desculpar. É arrependimento. Então, essencialmente, é a mudança de mente. É fazer uma volta completa na vida. É muito mais do que remorso. Aliás, é completamente diferente de remorso ou sentir pesar pelo que você fez de errado. Ele te perturba. O arrependimento é um descontamento total com a sua maneira de agir. E uma vontade de agir como Deus agiria. É uma postura mesmo. A confissão do pecado e a reparação do erro, eles vêm do arrependimento, mas eles não são o arrependimento em si. O arrependimento te leva a isso. Ele leva você a fazer alguma coisa, não te deixa atormentado. Você levanta, você decide, você faz. Eu já disse que ele não salva, mas ele te coloca em posição de Deus te salvar. Só Deus pode salvar. E nós não somos salvos para nos arrependermos. Nós somos salvos porque nos arrependemos. É diferente. Vou repetir. Nós não somos salvos para ficar arrependendo. Nós somos salvos se nos arrependemos. Se. É uma condição. Um exemplo para mim maravilhoso, que mostra a dinâmica do arrependimento, é a parábola do filho pródigo. Sempre eu falo nela, ali em Lucas 15. Viu como é básico? Viu como é um fundamento básico? A gente entendeu o arrependimento. Agora nós vamos entender o que são obras mortas. Lucas 15. O trecho que fala do filho pródigo vai dos versos 11 a 32, mas eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece mais ou menos a história do filho pródigo. Aquele filho que estava lá na casa do pai, tudo bem, ele se arrependeu do bem para o mal. Ele estava na casa do pai, estava tudo bem, um dia ele chegou: pai, dá minha herança, tá muito chato isso aqui. Eu estou pondo as minhas palavras, viu? Eu quero conhecer o mundo, eu quero me divertir, eu quero cair na gandaia lá fora, aqui tá muito chato. O pai falou: tá bom, deu. E tempos depois o dinheiro acabou, porque ele gastou tudo com bobageira. Os amigos leais, né, por causa do dinheiro, sumiram todos. E o que ele encontrou para não morrer de fome? Ele foi tomar conta de porcos. Porcos. Agora a gente não tem ideia do que isso era para um judeu. O judeu não pode nem comer porco, nem ter porco na casa. Ele chegou na mais humilhante situação que ele, na raça dele, podia chegar. E ali, ele se arrependeu. E ele tomou todos os passos que o arrependimento deve nos levar. Então, do verso 17, para a gente não ler tudo, capítulo 15, verso 17 de Lucas, diz assim. Olha o 16. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, primeiro passo, caindo em si. O Espírito traz a convicção, você cai em si, está errado. Caindo em si, disse. Ele admitiu o erro, o pecado. É o primeiro passo. Disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, olha o que ele disse. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o terceiro passo. E levantando-se, foi. Isso é arrependimento. O arrependimento veio e fez toda a obra que ele tem que fazer. Ele virou as costas. Ele caiu em si. Ele decidiu. E não ficou assim: não, mas não, acho que eu não vou. Não, mas eu vou. Não, mas eu estou errado. Não, mas eu não vou. Não, mas eu vou. Não! Caiu em si. Ficou tudo claro para ele, porque aí Deus tinha liberdade de mostrar para ele: eu pequei contra o céu. Interessante que ele fala: eu pequei contra o céu e contra o meu pai.
Mas eu vou lá, vou pedir perdão e que ele me trate como um dos seus trabalhadores, já vai ser maravilhoso. E levantou e foi. Não ficou lá remoendo. Porque aí ele entraria em depressão. E ele faria o que Judas fez, se suicidaria. Porque o remorso leva a isso. Completamente diferente do arrependimento verdadeiro. Ele admitiu, decidiu e agiu. 3 passos do arrependimento. Agora, gente, o remorso, lá em Mateus 27, nós não vamos abrir, fala que Judas se compungiu. Essa palavra compungir significa remorso, significa angústia. É um sentimento, é uma emoção. O arrependimento não é uma emoção. O arrependimento é uma decisão tomada pela convicção do Espírito. Por isso ele leva a vida, ele leva a um novo começo, ele leva a volta para Deus. O remorso leva à morte. E a palavra em si significa angústia também. Remorso e angústia. Judas sentiu um remorso terrível e acabou se enforcando. O arrependimento é uma decisão. Pode até haver uma emoção, né? Mas inevitavelmente ele vai levar a uma decisão e a uma mudança. Mas o arrependimento, quando que ele acontece? Toda vez que nós pecamos, irmãos. Não é só naquele primeiro passo que você recebe Jesus, não. Toda vez que você peca, o Espírito vem e faz convicção de pecado, você se arrepende e aí você então vira daquele caminho. Toda vez, toda vez. Nós vamos falar depois, quando estudarmos os batismos, o batismo do arrependimento é maravilhoso. Precisamos orar para que haja arrependimento quando a gente vai pregar o Evangelho para alguém. No começo, toda pregação pode pegar o livro de Atos, eles falam de arrependimento. Arrependei-vos e seja salva a casa de Israel. Arrependei-vos, arrependei-vos. Jesus fala, João Batista fala. A pregação de João Batista para Israel. Arrependei-vos, era a primeira palavra. O que João Batista estava fazendo? Colocando a nação em posição de receber o Messias e aceitar o Messias. E vinha o arrependei-vos, arrependei-vos. Eu só quero deixar bem claro que o arrependimento a gente sempre vai precisar dele. Toda vez que a gente peca e que a nossa comunhão com Deus é quebrada por causa do pecado, é o arrependimento que te coloca, você se arrepende, não tem remorso, você se arrepende, você fica triste pelo pecado. Essa sensação, se ela vem a nosso sentimento. Então a gente tem que virar mesmo as costas para qualquer obra que traz morte, que leva à morte e que é morta. Semana que vem, se Deus quiser, a gente já vai direto falar sobre o que é obras mortas para ver, então, arrependimento dessas obras. O que são obras mortas? Esse grupo, eu realmente, toda vez que eu oro por vocês, e eu estou incluída nisso, Senhor, muda o prisma de nós olharmos para o Teu reino, de nós nos relacionarmos com o Senhor. Muda, aprofunda, traz a verdade. Na hora pode doer. Sabe, você fala assim, nossa, está tudo errado na minha vida. Olha essa soberba, olha esse orgulho, isso aí está me impedindo. Porque o que impede a submissão e a obediência é o orgulho e a soberba. Esse é o pecado básico que continua com a gente. É isso que nós temos que orar. Quando vocês orarem, gasta um tempão orando por você. Por você. Outro dia eu li num livro do Barbosa sobre a oração, e ele fala uma coisa muito verdadeira, que ele pega também as coisas de outras pessoas. Ele fala, espera Deus falar. E quando você espera Deus falar, você vai ouvir Deus falar, ou como Jesus falava para as pessoas, ridículas as perguntas de Jesus. Chegar para um cego e falar assim, o que você quer que eu faça? Chegar para um paralítico, que falou que há 39 anos ele ia lá no tanque de Betesda e que não conseguia entrar nas águas, o que você quer que eu te faça? Mas nós temos que responder, a primeira coisa numa oração, o que você quer que eu te faça? Que eu te veja, Senhor. Que eu te busque, Senhor. Antes da nossa lista de supermercado.
que eu tenha o caráter de Cristo. É isso que ele está esperando. Primeiro ele fala: o que você quer que eu te faça? Eu quero aprender a te adorar. Eu quero aprender a te buscar. Eu quero aprender a te ouvir mais. Eu quero aprender o que o Senhor quer que eu fale e que eu faça. Isso é oração. Oração não é a lista mesmo dos pedidos. É lá que tem que ir, porque a Bíblia fala que é para pedir tudo para Ele. Mas a primeira oração, a primeira pergunta de Jesus que você ouve é: o que você quer que eu te faça? Ore por você. Ore por você. Que a gente vai para Deus bombardeando com todos os pedidos. E atrás desses pedidos, realmente, se você começar a meditar, tem o seu modelo. Faz isso, isso, isso com fulano, transforma o cicrano, assim, assim, assim. Será? Ora por você primeiro. Lembra dessa palavra: o que você quer que eu te faça? Deus, como nós precisamos da revelação do Teu Espírito. Revela-te, Senhor. Ó Espírito Santo, traz convicção do que foi falado da Tua palavra, que o Senhor designou para que fosse falado esta noite. Traz revelação, traz ampliação disso tudo, Senhor. Mas transforma-nos, Deus, em verdadeiros adoradores que Te enxergam e por Te enxergarem e por Te amarem, vão amar cada vez mais e vão entender cada vez mais essa volta ao homem que o Senhor realmente criou. E que só pode ter felicidade e paz e alegria em Ti. Não há outra fonte, Senhor. Como é difícil para a nossa alma entender isso, Deus. Como é difícil para mim, Senhor. Mas eu, junto com os meus irmãos, nós estamos em súplica aqui, pedindo que o Senhor nos transforme em adoradores, em pessoas que amam andar contigo, te buscar lá no íntimo, quietinhos. O Senhor diz: buscar-me-ei e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Deus, é uma frase tão bonita na nossa boca, mas é uma frase. Às vezes falamos para os outros, mas nós queremos isso, Deus. Faz isso em cada um aqui. Vem e faz isso pelo Teu Espírito. Transforma-nos. Faz-nos pessoas ternas. Faz-nos pessoas maleáveis nas Tuas mãos. Tira, Pai, as asperezas. Tira tudo que não Te agrada. Faz-nos um testemunho real de Jesus. Da ternura, do amor, da firmeza ao mesmo tempo, da coragem, do poder. É uma mescla que só o Teu Espírito. Não podemos mal compreendermos isso. O Teu poder vem com amor, com ternura, com boca fechada. Ó Deus, transforma-nos. É o que eu Te peço junto com os meus irmãos aqui. Em nome do Senhor Jesus.